Quando a gente está fazendo algo que verdadeiramente está alinhado com a gente, apesar de, ao final, muitas vezes a gente sair cansado, e o cansaço tem a ver com desgaste físico mesmo, né? Você tá acordado faz muito tempo, você tá em pé, você tá fazendo coisas, você tá, né? Então, esse cansaço, mas o seu nível energético tá reabastecido. Então eu acho que é super importante a gente achar quais são as coisas que reabastecem a nossa energia. E é muito engraçado, né? Porque mesmo a live, pra mim, tem um pouco desse universo, né? De estar aqui, porque, assim, o meu objetivo com a live é compartilhar alguma coisa com vocês. É compartilhar algum conhecimento, algum aprendizado, né? Esse momento de compartilhamento. E isso é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que às vezes, acho que foi na live de terça-feira, que eu acordei assim, como diz um primo meu, o pó da rabiola, é isso que ele fala? Não, ele fala outra coisa. O pó da bagaceira, é isso que ele fala. Eu acordei assim, um lixo, porque eu tinha dormido muito mal. E aí, ao começar a live com vocês aqui, pronto, a energia do dia chegou. Não foi nem o bullet, que eu poderia culpar o bullet, mas não foi, porque eu vou bebendo bem devagarzinho, né? Mas não, o fato de estar aqui com vocês, conversando, já me reabasteceu totalmente, né? E a Thaís tá falando que a cerâmica para ela é assim também, né, tá? E é isso, a gente precisa achar esse lugar, né? O Ricardo tá aqui, é geólogo, eu imagino que a hora que você tá no meio das suas investigações também tem essa energia, né, Ricardo? Então, assim, e às vezes, e aí tem uma outra questão que é importante, às vezes não são todos os aspectos do negócio, né? Não são todos os aspectos do projeto, porque, por exemplo, Thaís está dizendo que se sente assim com a cerâmica, né? Mas existe algum momento em que ela precisa fazer a contabilidade do negócio, que ela tem que abrir uma planilha do Excel, que ela tem que ver quem pagou, quem não pagou, e esse tipo de coisa. E aí talvez esse momento não seja o momento mais gostoso de todos, né? Para mim também, quando eu tô aqui, sei lá, tendo que gerar boleto, fechar o caixa, né? Eu faço isso geralmente semanalmente, ver certinho, né, e tal, emitir uma nota fiscal. Esse momento não é tão divertido, né? Mas, assim, faz parte. E aí a gente precisa entender a totalidade. E na totalidade, precisa ter mais coisas divertidas do que não divertidas, né? Eu acho que, assim, ó, esse divertido que eu tô falando, ele precisa ser entendido bem, né? Porque é igual felicidade, né? As pessoas acham que felicidade... as pessoas, no geral, entendem felicidade como um estado de alegria e de êxtase, né? Mas não, eu não entendo assim. Eu entendo felicidade como a gente tem uma apreciação e uma gratidão pelo que a gente tem. Então, mesmo que não esteja um dia muito bom, eu posso estar feliz. E essa diversão, eu acho que é assim também, né? Às vezes, mesmo quando você está fazendo alguma coisa que não é o ideal, mas aquilo te diverte, né? E a Vivi tá falando que ela sente isso também fotografando, né? Maior estado de presença no corpo, que depois fica exausto, mas feliz. E essa coisa da presença no corpo tem a ver com esse estado que existe um teórico, ele chama Mihai Csikszentmihalyi. E ele fala sobre o estado de flow, né? Não sei se vocês já ouviram essa tese do estado de flow. Tem um TED, né? Um TED Talk do Mihai. E ele vai explicar esse estado de flow, que tem a ver com um momento em que você está se desafiando, né? No seu trabalho, mas ao mesmo tempo... você encontra um prazer em fazer aquilo. E assim, o estado de flow a gente consegue perceber ele quando o tempo passa rápido, né? Quando a gente... é uma experiência imersiva dentro de algo que você está fazendo, uma experiência de presença realmente, né? E aí, essa questão da diversão que eu estava falando, né? E do estado de flow, eu acho que são métricas muito importantes. Por quê? Existe uma questão de quando você encontra dentro do seu negócio um sentimento desejado.
E às vezes eu vou falando para vocês o nome das pessoas que criam. Porque assim, eu não tô tirando. Tem coisas que são conclusões minhas e eu falo quando é uma conclusão minha. E tem coisas que são conhecimentos que eu tô tirando de outros profissionais. E eu gosto de falar também. Então, essa questão dos sentimentos desejados é de uma profissional, de uma canadense chamada Danielle Laporte, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, existem 7 bilhões de combinações possíveis, né? De alinhamento com essas atividades. E aí, essa questão da Danielle Laporte, ela tem esse trabalho sobre os sentimentos desejados, né? Quem tiver interesse depois me pergunta, que eu falo certinho. O livro dela chama Desire Map, né, o mapa do desejo, e eu acho que não tem em português ainda. Mas eu achei muito interessante essa questão dos sentimentos desejados que ela fala. Que a gente precisa pensar em que sentimento a gente quer ter e construir através do nosso negócio. Por quê? E aí é um exemplo que eu dou e eu acho que eu já falei isso em alguma live essa semana, tá? Mas eu acho que vale repetir. Quando a gente tá num emprego enquanto funcionário, né? A gente entra naquele emprego enquanto funcionário porque às vezes é por uma necessidade financeira, porque a gente precisa daquilo e a gente acha que vai ser vai dar bom, né? Vai funcionar aquilo. Mas quando nós pedimos demissão, tá? Não quando a pessoa é demitida, quando nós pedimos demissão de um emprego, no geral é porque ele está fazendo com que a gente não se sinta mais bem. Ele é aquele emprego que eu tenho dor de cabeça no caminho para ir trabalhar. Ele é aquele emprego que eu passo o dia todo ruim, assim, me sentindo mal, etc e tal. Ele é aquele emprego, às vezes, que eu não encontro mais significado naquilo. Para algumas pessoas, isso fica claro, tá? Eu, por exemplo, antes da minha carreira empreendedora, eu trabalhei na IBM, né, que é uma multinacional, vocês sabem, de tecnologia. Trabalhei 5 anos na IBM. E eu, quando saí da IBM, eu tinha uma clareza absoluta, assim, cristalina, de que era por falta de significado. Eu não via mais sentido nenhum no trabalho que eu fazia lá, em acordar, em ir para lá, não via mais sentido em nada daquilo, né? Nenhum alinhamento com os valores da empresa e tudo mais. E aí eu pedi demissão, né? Pedi demissão e muita gente me criticou na época, né? Porque o emprego numa multinacional que né, você só vai crescendo, etc e tal. Mas não dava para eu me sentir mais daquela forma, né? Eu ia chegando na empresa e ficava mais ou menos a 40 minutos da minha casa, 40 minutos, 1 hora da minha casa, e às vezes no final do caminho começava a me dar enxaqueca, me dar dor de cabeça. Quer um sentimento ruim pior do que uma enxaqueca, né? E eu tô falando isso de emprego, e quem já trabalhou para alguém sabe o que é isso que eu tô falando. Mas no empreendedorismo, a mesma lógica funciona. No empreendedorismo, a mesma lógica funciona, tá? Então, muitas vezes não. Eu acho que a maioria dos empreendedores começa um negócio porque vê uma oportunidade, né? Vê uma oportunidade de mercado, acha que tem uma habilidade para realizar aquilo, tá num momento em que dá para montar aquilo lá, né? E aí a pessoa vai juntando as peças e ela monta aquele negócio, né? E eu tô vendo que vários de vocês estão falando que já sentiram esse tipo de coisa, né? Esses sentimentos negativos. Eu trabalhei no Sebrae também, né? Para quem não sabe, eu já trabalhei no Sebrae. E no Sebrae, como é um fluxo muito grande de empreendedores lá, a gente vê muito isso mesmo, né? Das pessoas chegando por uma oportunidade, né? Ah, eu perdi meu emprego, mas eu sei fazer isso, né? Eu tenho essa habilidade. E aí eu juntei uma grana do meu seguro-desemprego, da minha rescisão. Ou eu tô vendo essa oportunidade aqui. E a pessoa, ela tá indo meio que assim, numa certa junção de coisas que não é muito intencional. E aí ela abre o negócio e ela vai arrumando no caminho, né? E eu sempre faço o convite para fazer já a construção de forma intencional, né? Para tentar já minimizar a quantidade de erros desde o começo, né? Eu acho que se dá pra gente fazer isso, por que não? Economizar tempo de vida. Economizar tempo de vida, né? E aí, essa questão dos sentimentos desejados, por que eu tô falando isso? Porque acontece também,
de você construir um negócio, e se você está construindo ele dessa maneira que eu falei, pode acontecer de depois, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, e é claro que o primeiro ano de um negócio, ele é mais exigente, né? Então você tem que estar preparado para trabalhar mais no primeiro ano, você tem que estar preparado para colocar um pouco mais, para ficar mais cansado, você tem que estar preparado para isso, cansada no primeiro ano, né? Porque ele realmente é um momento de construção, né? Então imagina que você está construindo uma casa e o esforço que você faz para construir. Depois que você construiu, ela está pronta, é manutenção, né? Então imagina que o primeiro ano é a construção. Às vezes, depois que passou esse 1 ano, e aí você tá com gás, não tá perfeito, mas você tá com gás porque você tá construindo e tal, depois que passou aquele tempo e começa a sentar o negócio, e aí você começa a se sentir dessa forma também, que aquilo não dá, não é bem aquilo, né? O problema, quando a gente chega nesse momento, é que às vezes a gente está com funcionário, a gente está com folha de pagamento, e aí a gente tem o compromisso com aquelas famílias que a gente está empregando. A gente já desenhou um estilo de vida em volta daquilo, né? Então, assim, a nossa família também está contando com determinado padrão de vida, uma determinada renda. Você cria uma estrutura toda, e aí para você redirecionar, às vezes é complicado. Então imagina que você está no momento da construção da casa, né? E aí você resolve redirecionar. Nesse momento não é tão difícil. Às vezes a parede não está levantada ainda, às vezes você está mudando algo no segundo andar e não chegou lá ainda, você quer mudar um acabamento. Então, assim, nesse momento da construção é mais fácil você redirecionar, né? Você não está tão engessado. Agora, termina de construir uma casa, fecha, finaliza, pinta, entrega, e aí pensa em mudar alguma coisa. A situação fica mais complicada, né? Só de você pensar que você vai ter que quebrar uma parede para mexer num cano. Eu tô com uma história assim na minha cozinha aqui, que eu queria ter outro ponto, não sei o que. Meu marido olha para mim e fala, putz, nós vamos ter que quebrar essa parede, mexer no cano, vai ter que fazer. Ele começa a me explicar tudo que vai ter que fazer. E aí você já, meu Deus, será que vale a pena, né, a essa altura do campeonato? E aí às vezes você acaba ficando casado com aquilo que você tem mesmo. E aí eu acho que esse alinhamento, o ideal é a gente construir o mais cedo possível, Caso você não tenha conseguido construir isso o mais cedo possível, vá adaptando aquilo que você pode. Vá adaptando aquilo que você pode na medida do que você pode. Mas sempre é possível redirecionar. Sempre é possível refinar, melhorar, fazer novos recortes. E acho que isso é muito importante. Tem um caso, né, que eu conto no meu livro, que é o Empreenda com Menos, que é o caso de uma empresa que eu tive, e eu conto o caso, foi uma empresa que eu abri, que eu fechei, e eu conto por que eu conto esse caso, né? E eu não conto o caso da minha empresa que vem durando os últimos 10 anos, né? Que as duas empresas andaram em paralelo. Eu conto esse caso de uma empresa que eu abri, que eu fechei, justamente pelos motivos pelo qual eu fechei a empresa. E não foi nem eu fechei, não, porque nós éramos em 4 sócios, tá? Nós éramos em 4 sócios nessa empresa. Mas a gente criou uma empresa física. Era um escritório compartilhado, um coworking, né? Hoje em dia todo mundo conhece coworking. Nós fizemos isso em 2013, ninguém em 2012 para 2013, né? Naquela época as pessoas não conheciam tanto assim coworking aqui no interior, né, de São Paulo. Mas nós fizemos esse escritório compartilhado, então era um escritório físico e tal. E a gente fez, como eu conto no livro, a gente fez, graças a Deus, dentro da metodologia, apesar de ser um tipo de negócio que já existia, né? Já existia coworking em São Paulo, em Campinas, nós fomos o primeiro aqui, mas existia em outras cidades. Nós abrimos como se fôssemos uma startup, né? Então nós começamos com o mínimo viável, a gente deixou todo o espaço para fazer toda a interação com o cliente, entender o que ele queria. Foi muito bom, e eu conto isso no livro, porque que a gente, né, foi se adaptando e se reorganizando, etc e tal. E eu achava que eu ia ficar muito feliz com essa empresa. Por quê? Eu trabalhava em home office,
né? Como muitos de nós trabalham, né? Agora, na quarentena, todo mundo quase está em home office. Então, eu trabalhava em home office e eu estava cansada de não interagir com as pessoas, né? De não interagir, de não estar junto com os meus pares e tal. Então, para mim, né, os meus sócios, cada um teve sua própria motivação. Mas a minha motivação para ter aquele negócio, uma delas, foi poder ter esse espaço de compartilhamento. Eu abri com esses sentimentos desejados, com essa motivação. E assim, eu fui criada dentro da locadora da minha mãe, né? Eu fui criada trabalhando, comecei a trabalhar com a minha mãe com 13 anos. E trabalhei com ela até meus 20 e poucos anos. Então, assim, parei na época da faculdade, voltei e tal. Então, assim, eu conhecia o universo de ter um comércio, né? Eu conhecia o universo de chegar, abrir a porta, ter que olhar o lugar, ter que cuidar de manutenção, limpeza. Eu conhecia todo esse processo profundamente. E eu achava que era isso que eu queria, né? E a gente montou essa empresa. Uma empresa, foi muito legal, conheci pessoas maravilhosas, etc. Então, assim, era uma empresa assim, muito focada em economia criativa, o que era, assim, fenomenal, mas tinham profissionais de todas as áreas. Tinha um engenheiro lá, né, que agora é uma profissão super demandada nesse momento. Enfim, ele estava lá e tinha pessoal, gente de vídeo, arquitetos, enfim, produtores musicais, várias coisas interessantes. Mas aconteceu, né, durante um momento do trabalho, mais ou menos uns 6, 7 meses depois que a empresa estava andando, meu marido teve um acidente no olho dele com soda cáustica, né? Caiu soda cáustica no olho esquerdo dele e ele perdeu a visão, né? Eu falo e é verdade que o oftalmo tirou a córnea dele com cotonete, assim, na minha frente, né? Geralmente eu iria desmaiar com uma coisa dessa, mas naquele momento eu precisava fazer com que ele não desmaiasse, né? A gente acha umas forças, não sei aonde. E aí eu fiquei em casa, né? Porque eu precisava ajudar a pingar colírio, tinha que pingar colírio de 1 em 1 hora, 24 horas por dia e tal, fazendo de tudo para ele não perder a visão, né? E meu marido, muitos de vocês sabem, ele é pintor, né? Ele é artista visual. Então imagina para um artista visual, para um pintor perder a visão, né? O impacto que foi aquilo. Então eu me afastei do negócio. E ao me afastar do negócio, eu comecei a pensar nesses sentimentos de alinhamento que a gente está conversando, né? Porque a gente está conversando sobre a nossa conexão com o negócio, para quem entrou agora, né? Sobre a nossa conexão e o nosso alinhamento real com o nosso negócio, com o nosso projeto. E aí, naquele momento em que eu me afastei, eu comecei a olhar para o período desde que a empresa estava aberta, e é claro que a gente começa a trabalhar numa empresa muito antes de abrir as portas, né? Porque tem todo o momento de planejamento, de criação. No caso dessa, ainda teve toda a reforma do imóvel e tudo isso que a gente fez dentro do mínimo viável, né? E aí eu vi que não tava dando match, né? Para usar a metáfora que eu usei na live de ontem, não tava dando match. Por quê? Eu tinha essa outra empresa em paralelo, que é a empresa que eu tenho até hoje, né? E eu não estava conseguindo me dedicar a essa empresa, né? Que é a minha empresa de treinamentos. Ela já teve um foco muito maior em comunicação, ela já teve ela já passou por um momento em que a gente fazia alguns trabalhos como agência, né? Então ela teve algumas mutações durante os anos, né? Mas que eu acho que é muito saudável, né? A gente respondendo aos nossos desejos, ao que a gente faz de melhor e ao que o mercado precisa. Mas aí naquele momento não estava dando match mais. Então, a hora que a empresa precisou de uma injeção nova de capital, alguns bons meses depois, ela precisou de uma injeção nova de capital, e toda empresa precisa, né? É o famoso capital de giro. De repente você tem um momento que você tem uma baixa de clientes e aí você precisa injetar um capital para fazer o seu fluxo de caixa continuar rodando para a empresa não fechar, né? O próximo momento em que isso aconteceu, a gente sentou para conversar. E aí todo mundo colocou os sentimentos na mesa. E, assim, por maioria, nós decidimos fechar a empresa. Porque cada um queria investir, se fosse investir, queria investir em outros lugares da vida.
E a gente fechou a empresa e foi tranquilo, somos amigos, super amigos, todos nós até hoje, e deu tudo certo, né? Então, assim, por que a gente fechou? Pra mim, pelo menos, profundamente, tá? Sentimentos desejados não estavam sendo atendidos. Era a mesma coisa que eu falei do emprego que te dá enxaqueca a hora que você tá chegando nele, né? Então, essa é uma questão, e a gente começou, no começo da conversa aqui hoje, a gente estava falando de se divertir, né? Porque eu falei que eu me diverti na aula de ontem, né, com vocês, e aí a gente estava falando de se divertir. Então parece assim uma coisa... né? Será que eu preciso de verdade me divertir com isso? Mas é isso no final. De alguma forma, em algum aspecto do teu negócio, você precisa se divertir com ele. E vocês mesmos disseram aqui o quanto se divertem, né? Com os projetos de vocês. Então é isso que vai trazer esse alinhamento. E no Conecta a gente trabalha primeiro fazendo uma conexão interna. Então são 3 etapas. Primeiro uma conexão interna, depois uma conexão externa e depois a gente integraliza isso. E essa etapa inicial de conexão interna, ela tem a ver justamente com esse lugar da conexão profunda entre você e o negócio. Porque a hora que a gente encontra esse alinhamento, a gente ganha tempo. A gente deixa de perder dinheiro. Né? E assim, olha, talvez eu fale que a gente ganha tempo, mas mais do que isso, a gente deixa de perder tempo. Que eu acho que é talvez uma forma mais clara de falar. Porque se eu tô fazendo a coisa errada, muitas vezes eu vou perder tempo. E é claro, eu posso falar que tudo na minha vida vai trazer aprendizado, que eu consigo encontrar aprendizado em todas as coisas, né? Que tudo vai ajudar a construir a pessoa que eu sou, etc e tal. E isso tudo é verdade. E isso tudo é verdade. Mas se eu puder decidir entre fazer a escolha certa e a escolha errada, eu acho que todo mundo concorda comigo que eu vou preferir fazer a escolha certa, correto? Mesmo assim, eu corro o risco de descobrir que eu errei, né? Lá na frente, mesmo assim eu corro o risco. Então, assim, e o meu lema, quem me conhece sabe que é clareza, melhores escolhas, né? Escolhas intencionais, estratégicas e melhores escolhas. Então, eu acho que essa questão do alinhamento, da gente fazer esse encontro, é muito importante. E se você não fez isso, talvez você se encontre em um momento em que você talvez possa se sentir convidado a fazer essa revisão, não essas escolhas, essa revisão, né? E aí, assim, o benefício maior para mim disso, porque existe um universo com a ideia que vai trabalhar a questão de propósito, de significado no trabalho, que vai falar assim: empreenda a sua paixão, faça o que você ama, você não vai trabalhar um dia na vida, etc e tal. Tem muita gente que aí, em função desse hype, né, que existe com esse universo da paixão, do significado, do propósito, que fica pensando assim: eu tenho que achar o que eu amo fazer, e aí depois que eu achar o meu grande significado, o meu grande propósito, aí eu posso empreender, aí eu posso ter esse alinhamento, né? E eu tenho que achar isso. E fica parecendo que, assim, existe uma forma de você parar e achar isso. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Então, assim, eu sempre gosto de falar que eu não tô no papel de guru em nenhum momento, né? Não estou nesse papel, porque não tem fórmula, não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. E a gente aprende e apreende, né, o nosso significado e o nosso propósito na construção. Então a gente tem que colocar uma intencionalidade o melhor possível, a gente tem que sim que fazer uma autoinvestigação o melhor possível, mas nunca achando que a gente vai conseguir chegar numa perfeição de resposta para depois colocar as coisas em prática. Não. Ao achar a melhor resposta possível, a melhor resposta que eu consigo no momento e colocar as coisas em prática, nessa construção é que eu vou refinando e que eu vou encontrando esse alinhamento, que eu vou me apropriando, que eu vou construindo, que eu vou fazendo. E aí a Vivi tá falando que realmente a dificuldade é nessa parte da mente empreendedora, de fazer acontecer, né? E aí tô lembrando, Vivi, que você é fotógrafa, né? Profissionais liberais e profissionais criativos, principalmente, tem muito
essa dificuldade? Porque a pessoa que é empreendedora, porque tem aquele espírito empreendedor mais clássico, sabe? Aquele que a gente ouve falar, às vezes nos workshops, né? Que a gente vai, sei lá, fazer algum curso no Sebrae e aí eles vão explicar. Aquele perfil clássico do empreendedor, aquela pessoa, ela é mão na massa, ela vai, faz acontecer, ela é a pessoa da prática, ela toma riscos calculados, ela vai construir, etc, etc e tal. Só que o empreendedorismo, hoje em dia, principalmente, ele é uma área muito grande. Profissionais liberais são todos empreendedores. Nós temos cada vez mais empreendedores solo nas mais diversas áreas, né? Com as crises econômicas repetidas e sequenciais que o mundo tem passado, né, nas últimas décadas aí, tô voltando em 2007, mas a gente pode pensar também no começo, 2001, 2002, a bolha, né, que teve. Tal. Se pensar nessas crises, existe uma precariedade no universo do trabalho que tem só aumentado e que tem acabado levando um contingente muito maior de pessoas a empreender como uma forma de construir realmente a sua questão financeira, né? De encontrar a sua questão financeira. E esses profissionais liberais, esses criativos, essas pessoas que não têm o espírito empreendedor clássico, que é aquele, assim, quando a gente vê aqueles filmes, assim, sabe, do empreendedor clássico, tem muita gente que vem fazer, na verdade a maioria das pessoas com quem eu trabalho não se enxerga, eu não me enxergo, né, nesse espírito empreendedor clássico. A pessoa que não tem assim, às vezes ela vai ter essa maior dificuldade, né, ela vai ter um pouco essa maior dificuldade. Mas eu acho que o importante, assim, pra gente E aí eu volto no meu mantra, né? Assim, o importante, a primeira questão é a gente ter clareza. Clareza do que eu quero fazer, clareza desse alinhamento, clareza do que eu tô querendo construir e clareza dessas conexões todas que a gente falou em tanto detalhe na aula de ontem, né? Sobre essa conexão interna, essa conexão externa e essa conexão integral que a gente vai fazer. Talvez o que está faltando para você é encontrar a clareza para desenhar esse plano de forma estratégica, né? De forma estratégica. E que isso é muito importante para que a gente se coloque num caminho só de evolução e crescimento, evolução e crescimento. E às vezes o ritmo que vai ser empregado nesse processo não é o ritmo que a gente idealiza. E aí veja que eu não estou falando nem ritmo que a gente gostaria, eu estou falando ritmo que a gente idealiza, porque nós idealizamos coisas. A gente tem um mundo de fantasia muito rico, assim, né? Que a gente idealiza as coisas. E, no geral, as nossas idealizações e a realidade, né, são coisas que têm, assim, uma distância considerável entre elas. Eu sou a pessoa que sempre está tentando trazer para a realidade. O importante é você não parou, você chegar à conclusão de que você não parou e de que você não andou para trás. Que talvez você não tenha andado para frente a quantidade que você gostaria de ter andado ou que você idealizava, mas que você está num fluxo contínuo de aprimoramento, crescimento, apropriação, construção e etc, né? E porque às vezes a vida tem um tempo que não necessariamente é o nosso tempo ideal. Então isso é uma questão. Agora, a vida, quando eu falo, são as questões que estão fora do nosso controle. Agora, as questões que estão dentro do nosso controle, né, as questões sobre as quais eu tenho ingerência, né, sobre as quais eu posso ter a minha agência, né, que eu posso agir em cima, essas questões eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor.